Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que é, no mínimo, provocador. Bota provocador nisso. É um documento do Elder Lag, Origem Divina do DNA, que mistura biologia, textos sagrados, física. É uma viagem. E a tese central é bem ousada, né? Muito. A ideia é, e se a solução para os problemas do mundo não estivesse, sei lá, na política, mas na nossa capacidade de literalmente reprogramar nosso DNA... Através do amor? Exatamente, através de uma atitude amorosa. É uma ideia que vira de cabeça para baixo muito do que a gente acredita. Com certeza. A proposta é que a grande mudança não é externa, ela é biológica e, bom, começa dentro de cada um. Parece ficção científica, eu sei. E a nossa missão aqui é entender a escada de argumentos que o autor constrói para chegar nessa conclusão. E tudo começa pelo primeiro degrau, o mais básico de todos. De onde, afinal, veio o DNA? Certo. A ciência, sim, a ciência mainstream, tem duas grandes hipóteses. A primeira é a da geração espontânea. Isso, a ideia de que há uns 3,8 bilhões de anos, as moléculas certas se juntaram meio que por acaso numa sopa primordial e pronto, a vida começou. Mas o documento contesta isso de forma bem direta. Sim, porque o argumento é que o cenário não batia, sabe? A Terra primitiva era um caos. Vulcões, magma para todo lado. Um ambiente super hostil. Hostil demais para uma molécula tão complexa e delicada como o DNA simplesmente aparecer. E sobreviver. Exato. Aí entra outra hipótese, a da panspermia. Que a vida não começou aqui. Ela chegou do espaço. Talvez na carona de um meteoro. E aqui o documento também levanta uma objeção forte. Aham, a da fragilidade. O DNA é frágil demais. É uma boa analogia pensar nele como um programa de computador super delicado num HD de vidro. Perfeito. A ideia de que ele sobreviveria a uma queda de milhares de quilômetros. Atravessando a atmosfera em chamas. É. O autor acha isso bem implausível. E o que eu achei fascinante é que ele usa uma figura de peso para reforçar esse ponto. Francis Crick. O próprio, um dos cientistas que descobriu a estrutura do DNA. E aparentemente o Crick teria cogitado que a única forma do DNA chegar intacto na Terra... Seria como? Dentro de algum tipo de artefato fechado, algo projetado especificamente para protegê-lo. Nossa, isso muda tudo. E passa a ser um ato de entrega, uma entrega especial. Ok, essa ideia de entrega abre uma porta gigantesca. Se foi enviado, quem enviou e por quê? É aqui que a tese mergulha de cabeça no que chama de assinatura do Criador. Uma assinatura escondida no nosso próprio código genético. Exatamente. E para defender essa ideia, o documento se baseia no trabalho de pesquisadores como o Greg Braden. Que propõe uma correspondência matemática entre os elementos químicos do DNA e as letras do nome de Deus. Isso mesmo. Em tradições antigas... Como essa conta funciona? Parece uma conexão, sim, bem difícil de fazer. É um salto, sem dúvida. Aqui a tese se afasta completamente da ciência convencional, né? Entra no campo da numerologia, da interpretação simbólica. Ok. A lógica apresentada é a seguinte. Pega-se os elementos do DNA. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Os 4 blocos básicos. Isso. E se atribui a eles valores numéricos baseados nos seus pesos atômicos. Entendi. Depois, esses números são mapeados para as letras dos alfabetos hebraico e arábico. E o resultado dessa tradução, Qual é? segundo a tese, formaria o tetragrama YHWH, o nome sagrado Javé. Uau! Dentro da ciência, isso seria visto como apofenia, né? A tendência de ver padrões onde não existem. Com certeza. Para a ciência, é coincidência. Mas seguindo a lógica do documento... Para a tese do documento, a precisão em tantas camadas química, linguística, numérica, seria impossível de ser aleatória. E tem mais uma conexão aí. Sim, porque Javé, nas tradições abraâmicas, é a fonte da Torá em hebraico. E do Alcorão em árabe. Exato. Ou seja, a mesma fonte estaria por trás dos livros sagrados
e do livro da vida, o DNA. Então a grande sacada aqui é que o manual de instruções da vida não seria só um código biológico. Seria literalmente uma mensagem assinada. É como se o programador tivesse escondido o próprio nome dentro do código-fonte de cada célula viva. Essa é a ideia central. A vida como uma forma de linguagem, uma informação que carrega a marca do autor. Certo. E se tudo está falando essa mesma língua, a próxima pergunta é: como essa informação viaja? Boa pergunta. Se meu DNA muda aqui, alguém do outro lado do mundo sente isso? É aí que a tese introduz outra ideia radical, a do universo holográfico. Isso. A ideia de que o universo não funciona com fios, mas como uma rede sem fio. Uma rede instantânea. Exato. Para entender o universo holográfico, pensa naqueles cartões postais antigos, com holograma. Lembro. Se você rasgar o cartão no meio, cada metade ainda contém a imagem inteira, só que com menos detalhes. A informação do todo está em cada parte. Exatamente. A tese propõe que o universo funciona de forma parecida. Cada parte, até uma única célula do nosso corpo, contém informação do todo e está conectado a ele. Instantaneamente. Isso. O documento até cita uns experimentos com células humanas levadas para quilômetros de distância do doador. E o que acontecia? Quando o doador sentiu uma emoção forte, as células reagiam na mesma hora, sem atraso de tempo. Uma conexão que ignora o tempo e o espaço. E essa conexão instantânea nos leva ao que o texto chama de dilema do demiurgo. Espera um pouco. Demiurgo, o que é isso? É um termo da filosofia antiga, do gnosticismo principalmente. O demiurgo é uma figura de um criador, mas um criador que não é todo poderoso, sabe? Ele é limitado pela matéria que ele usa. Ok. O dilema proposto no documento é que, se esse criador usou o próprio DNA como matéria-prima para a vida na Terra, Ele se tornou parte da sua criação. inseparável. Ele está, de certa forma, preso a ela. Então, por causa dessa conexão holográfica, tudo que a gente sente, a dor, o sofrimento, o Criador também sentiria? É exatamente essa a implicação. Tudo reverbera por essa rede e chega diretamente na fonte. Nossa, O documento usa uma metáfora bem forte. O criador se torna refém da evolução de sua própria obra. uau, isso é uma afirmação pesadíssima. Basicamente, o Criador do universo está doente porque a gente está doente, em desequilíbrio. É uma ideia radical. E como o documento justifica isso? Ele recorre a interpretações de textos antigos, como a Bíblia e os Vedas, para argumentar que essa ideia de um criador que sofre ou de um universo doente não é nova, mas uma verdade velada em muitas tradições. O estado da criação como um reflexo do estado do Criador. Perfeito. Ok, vamos juntar as peças. Se o Criador está doente por nossa causa e a conexão é o DNA, então a solução tem que estar no DNA. É a conclusão lógica dentro dessa tese. E como a gente acessa isso? A interface, o teclado que a gente usa para interagir com o nosso DNA, seriam as nossas emoções. As emoções. Sim. O texto propõe que emoções não são só sentimentos subjetivos, elas são comandos bioquímicos que alteram a expressão dos nossos genes. A consciência e a biologia se encontram na experiência emocional. Exato. É curioso pensar nisso. A gente costuma ver o amor como uma emoção, algo que se sente. Mas aqui ele é apresentado como uma ferramenta, Quase uma tecnologia. uma tecnologia para interagir com a realidade. Muda completamente o peso da expressão ame o próximo. Muda totalmente. O mandamento para aprender a amar, que a gente vê nos ensinamentos de figuras como Jesus, Buda, Krishna, Deixa de ser só um conselho moral. e se torna, segundo essa tese, um manual de instruções para um mecanismo de evolução cósmica e biológica. Amar vira um ato de engenharia interior. Exatamente. Uma forma de reprogramar nosso próprio código-fonte para nos curar e, por tabela, curar toda a rede. Inclusive a fonte original. Isso coloca o poder e a responsabilidade da mudança diretamente nas mãos de cada um. Totalmente. Não depende de um salvador, de um governo ou de uma religião. Depende de uma escolha interior, cultivada momento a momento. Certo, e se a chave é essa engenharia interior,
O que isso significa para o nosso futuro coletivo? Como isso se traduz na prática? A visão do documento é bem clara sobre o que não fazer. Que seria? Não fundar novas religiões, novos movimentos ou igrejas. Por quê? Porque a história já teria provado que, cedo ou tarde, essas estruturas viram sistemas de poder, dogma e controle. Criando novos intermediários entre a pessoa e a sua própria verdade. Perfeito. Então, se não são novas instituições, o que é preciso? O que seria necessário são escolas e mestres do ser. O que isso quer dizer? Pessoas que ensinam não por discursos ou teorias, mas pelo exemplo vivo, que incorporam essa transformação interior e demonstram isso nas ações. É a filosofia de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. O texto ecoa isso diretamente. A transformação é de dentro para fora, sempre. E essa ideia redefine o conceito de fim dos tempos, que geralmente é visto como algo catastrófico, externo. Completamente. O fim aqui não é um apocalipse que vem de fora. É o colapso das nossas ilusões. Internas e externas. É o fim do ser humano que age por medo, por obediência cega, e o começo do ser que vive por consciência e amor. Tem uma imagem poderosa que ele usa. A do palco. Ele diz que o palco onde as velhas estruturas, igrejas, gurus, autoridades atuavam, já foi desmontado. Embora os atores insistam em continuar em cena. É uma imagem forte mesmo. Isso implica que a preparação para o futuro não é sobre acumular suprimentos ou conhecimento. Mas sobre construir um estado interior. Exatamente. A tese é taxativa quanto a isso. Sem um mínimo de condicionamento amoroso, sem essa base, nada que a gente faça lá fora vai adiantar de verdade. Mas com esse estado interno estabelecido. Aí a tese sugere que pessoas com o mesmo propósito vão começar a se encontrar, natural, sem precisar de hierarquia ou estrutura formal. Não para criar uma nova organização, mas para servir a uma nova realidade que já está se manifestando através delas. Perfeito. A mudança nasce no indivíduo e floresce na colaboração espontânea. Se o futuro que aguardamos não é um evento que virá de fora, mas sim um espelho que reflete o que construímos por dentro, a pergunta que fica não é o que vai acontecer, mas sim quem estamos nos tornando agora. E se a nossa existência não for o resultado de uma criação divina, perfeitinha, mas sim uma solução acidental para um problema cósmico. Tipo uma cura de emergência para um Deus que está em coma. É uma premissa que não só desafia, ela meio que dinamita as bases do que a gente entende por criação, né? Por propósito. Totalmente. É uma inversão completa de papéis. Exato. E a nossa missão aqui é tentar descompactar essa narrativa. Certo. Não só contar a história, mas entender as implicações dela, porque ela redefine tudo. Criação, perfeição e principalmente a nossa responsabilidade nisso. E é importante dizer logo de cara que essa história não começa com faça-se a luz. Não mesmo. Não tem nada de ato de amor. Começa tipo com uma sirene de ambulância em escala cósmica. A gente está entrando no meio de uma emergência. Ok, vamos analisar isso então. A narrativa que a gente está explorando hoje, ela não começa com um criador onipotente no auge da glória. Não. Começa com um paciente em estado terminal. A fonte apresenta essa figura, Javé, como um ser cujo corpo, uma estrutura de 100 trilhões de células, estava literalmente em decomposição. Em coma. Não é exatamente a imagem que a gente espera, né? Longe disso. E a escala do problema é o que define tudo que vem depois. Não é curar um indivíduo, como a gente entende. É um universo celular inteiro em colapso. E nessa cosmologia, uma figura chamada protógonos ou morens é quem faz o diagnóstico. E a situação era tão inédita, tão catastrófica, que a solução proposta foi igualmente extrema. Peraí. A solução para um ser cósmico em decomposição foi pegar o DNA doente, o DNA que está causando o problema, e espalhar pelo universo. Isso soa menos como um procedimento médico e mais como, um ato de pânico, quase uma negligência cósmica. Qual era a lógica por trás disso? A lógica do desespero.
Segundo a transcrição, a conclusão do Protógonos foi tipo, só tem jeito a gente pegar o DNA de cada célula desse monstro e jogar nesse universo visível e lá ver o que diabos vai acontecer. Nossa! Não tinha plano B. Era a antítese de um plano divino, calculado, sabe? Foi vamos jogar tudo na parede e ver o que gruda. Um experimento em escala cósmica. Usando material contaminado como base. Exato. Sem nenhuma garantia de sucesso. É quase como tentar cultivar um jardim jogando sementes que você já sabe que estão mofadas, só para ver se, por um milagre, nasce alguma coisa diferente. Exatamente. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque aparentemente nesse ato de desespero tinha uma variável que nem esse diagnosticador cósmico, O Protógonos. ele mesmo não conseguiu prever. Exatamente, o erro de cálculo, ou talvez a surpresa do processo. Foi não antecipar que consciências, espíritos individuais iriam se conectar a essas porções de DNA doente. Imagina cada espírito na sua jornada se deparando com esses fragmentos genéticos e se fundindo a eles. Ao fazer isso, cada um de nós, nessa visão, pegou para si uma herança direta da doença original de Javé. A linguagem usada na fonte para descrever isso Nossa, é brutal, não mede palavras. É muito direta. A citação é que cada espírito teve, inoculado em si mesmo, um código podre, um código absolutamente deficitário, um código horrível, um bando de vírus amalucados. Isso é um veredito muito pesado, né? Pesadíssimo. Quer dizer, essa perspectiva está dizendo que não há nada de inerentemente bom ou divino na nossa base. Anula a ideia de centelha divina. Completamente. É uma subversão total e deliberada dessa ideia. A narrativa aqui é que a nossa base não é uma centelha divina, mas o eco de uma doença cósmica. Entendi. Por isso a fonte é tão categórica, com frases como nenhum de nós foi criado porque Deus nos ama. Uau! E nenhum de nós foi criado para ser feliz. Nossa existência nesse contexto não é um presente, é a consequência de um tratamento médico que deu errado. Ou que deu certo de um jeito que ninguém esperava. Exatamente. Essa é a questão. Isso muda toda a dinâmica. Não somos a obra-prima, somos o efeito colateral. Um sintoma que, talvez, possa virar a cura. Isso. E o resultado desse experimento caótico, dessa aposta desesperada, foi a natureza humana. Algo que, aparentemente, pegou todo o sistema de surpresa. Ninguém esperava. Nem as entidades que começaram o processo, como o produto fora da curva da perfeição. Fora da curva. Um resultado totalmente imprevisto que floresceu justamente do solo mais improvável. O caos, a doença, a imperfeição. E não é só um resultado qualquer, um subproduto curioso. A narrativa argumenta que o nosso psiquismo, essa nossa capacidade de racionalizar, de sentir, de criar, se tornou terrível e extremamente superior a todas as criações anteriores, a ponto da gente, nascido desse código podre, ter desenvolvido a capacidade de entender coisas que nem o Deus magnífico, o maravilhoso, que é só amor, consegue entender. E se a gente conecta isso com o quadro geral, é aqui que está a grande ironia cósmica. A humanidade não surge como uma falha, mas como uma solução imprevista e potencialmente mais avançada que a própria fonte do problema. O código doente deu origem a uma consciência que consegue diagnosticar a doença. Com uma clareza que os seres sadios, os perfeitos, jamais teriam. Uau! Essa ideia de que a gente poderia, um dia, dar um curso para Deus, isso muda tudo. Então o sofrimento não é um teste, não é uma punição. Não. Mas sim o nosso programa de treinamento, a nossa vantagem competitiva. Do caos, da dor, ela acumulou uma sabedoria prática, uma resiliência que a perfeição teórica do Criador nunca poderia ter. Não é só uma provocação. É uma redefinição completa de onde o verdadeiro conhecimento mora. Ele não está no estado puro, intocado, mas na experiência de lidar com a bagunça. Com as trevas. A vivência no não perfeito nos qualificou de um jeito único. O que nos leva a uma questão inevitável. Se a experiência com a imperfeição nos tornou superiores em certos aspectos, o que isso significa para a própria ideia de perfeição? Pois é. A fonte sugere algo drástico.
que a gente precisa riscar a palavrinha perfeição das nossas anotações como algo bom. Por quê? Porque essa narrativa expõe a falha fundamental no conceito de um Deus perfeito que preside um universo tão visivelmente imperfeito, O famoso problema do mal. que filósofos e teólogos debatem há milênios. Mas a abordagem aqui é muito direta. A palestra argumenta que é muito fácil acreditar num Deus maravilhoso, até que a tragédia real, crua, bate na sua porta. O exemplo emocional usado é contundente e desconfortável até. Muito. É fácil manter a fé intacta até que uma criança seja sequestrada, violentada, morta. Nesse momento, a fonte diz que a nossa coisa terrível chamada racionalidade humana entra em ação. E essa racionalidade nascida da dor. Começa a fazer perguntas que a fé pura não responde. Onde estava Deus? Isso era vontade dele? Se o mal existe e age com essa liberdade, o demônio é mais poderoso que Deus? A lógica da perfeição divina, ela começa a ruir. E isso levanta a questão central. Se existe um Deus perfeito que ou permite o mal, ou não pode agir contra ele, ou escolhe não agir, o que a palavra perfeito significa? Exato. O que significa? A conclusão que a fonte apresenta é chocante. O paraíso não sabe trabalhar nas trevas. O que exatamente isso quer dizer? Que a perfeição é incompetente, ingênua? Exatamente isso. A ideia é que o Deus perfeito, por ser perfeito e só conhecer a luz, não tem as ferramentas, a experiência ou a estrutura para lidar com a imperfeição, com o sofrimento, com o mal. Então Ele faz vista grossa, não por ser mal, mas por ser inerentemente incapaz de compreender e operar nessa dimensão de caos. É como um programador de um sistema perfeito que nunca previu um vírus. Quando o vírus aparece, ele não tem antivírus, não sabe o que fazer, ele fica paralisado. é uma ideia tão desestruturante. Essa informação é ativamente censurada em alguns níveis espirituais. Sim, para proteger a fé de espíritos que ainda precisam daquela narrativa do pai protetor, sabe? Que não aguentariam a verdade de um Deus que, diante do horror, simplesmente não sabe o que fazer. Exato. A verdade seria devastadora demais para a inocência deles. É uma espécie de proteção da narrativa. Mas para quem já pode lidar com isso, A mensagem é clara. O modelo antigo de um Deus perfeito que resolve tudo não serve mais. Está obsoleto. ok. Então, se a gente aceita essa premissa de que a perfeição é, na verdade, incapaz, quase alheia ao sofrimento, isso deixa um vácuo de responsabilidade gigantesco. Enorme. A pergunta que fica é, se o paraíso não vai intervir, de quem é o trabalho sujo? Exatamente. A responsabilidade cai de forma inevitável no nosso colo. E a fonte usa uma analogia muito poderosa, embora um tanto nojenta, para ilustrar nosso papel. A do bicho de pé. Que imagem agradável. É, Então, na escala cósmica, a humanidade é um parasita de unha que deu certo. Um que, em vez de só incomodar, de repente começou a ter ideias de como salvar o corpo inteiro. é uma promoção e tanto, né? É uma promoção e tanto. E uma responsabilidade imensa. A analogia diz que a gente é como aquele bicho de pé que surge debaixo da unha. Se não for cuidado, inflama, infecciona, pode levar à perda do membro ou até à morte. Certo. Nós seríamos esse bicho de pé no organismo cósmico. Surgimos de um problema, de um código defeituoso, mas agora, paradoxalmente, somos os únicos que entendemos a infecção por dentro. Somos o problema que se tornou a única chave para a solução. Precisamente. E isso significa que esperar por uma solução externa é inútil. É isso que a fonte conclui. De forma inequívoca. A mensagem final é de agência humana radical. A palestra argumenta que não devemos esperar que Deus, demônios, anjos, clones resolvam os problemas de justiça e de dignidade aqui na Terra. É perda de tempo. É uma perda de tempo porque, nessa lógica, essas outras entidades ou são incapazes, como Deus perfeito, Que não sabe trabalhar nas trevas. exato, ou são tão vítimas do sistema quanto a gente. A fonte chega a ser bem direta sobre isso. Chama demos e clones de dementes.
Diz que eles também são produtos da mesma falha e não podem consertar nada. Mas nós, a humanidade, somos apresentados como algo diferente. O nosso diferencial, segundo essa narrativa, é que nós somos os únicos que superamos essa demência original e nos tornamos genuinamente racionais. Através do sofrimento? Através do sofrimento, do caos, da experiência direta com o código podre, a gente desenvolveu uma capacidade de análise, de empatia e de ação que mais ninguém no sistema possui. Portanto, A responsabilidade é inestapavelmente nossa. Direto e reto. Nós é que temos que fazer isso. uau! É realmente muita coisa para processar. Então, tentando amarrar as ideias principais. Vamos lá. A humanidade não seria uma criação deliberada, por amor, mas um desdobramento imprevisto de um experimento para curar um Deus doente. Desse caos, surgiu uma consciência fora da curva, a nossa, que através da dor se tornou capaz de entender o que a própria perfeição não entende. Perfeito. E isso nos força a abandonar a ideia de um Deus perfeito, provedor, e colocar a responsabilidade pela cura do sistema nas nossas próprias mãos. Exatamente. A perspectiva aqui nos move de uma posição de criaturas passivas no grande teatro cósmico, Esperando salvação ou julgamento. para de agentes ativos e protagonistas na resolução de um drama cósmico. A narrativa deixa de ser sobre adoração e passa a ser sobre assumir a responsabilidade pela gestão de um sistema imperfeito. Usando as ferramentas que a nossa própria jornada dolorosa nos deu. Isso. As nossas ferramentas únicas. O que nos deixa com uma última reflexão, né? Um pensamento para levar adiante. Um pensamento final para quem nos ouve. Se a nossa racionalidade, a nossa empatia nascida da dor e a nossa capacidade de lidar com a escuridão são as características que nos tornam únicos e, de certa forma, funcionalmente superiores a um Deus perfeito, o que aconteceria se a humanidade, coletivamente, parasse de terceirizar a solução e assumisse plenamente essa responsabilidade de curar o sistema? Se, em vez de rezar por um milagre ou esperar uma intervenção, nós realmente usássemos essa capacidade única que essa narrativa descreve, que tipo de mundo, que tipo de realidade nós seríamos capazes de criar? E a proposta aqui não é uma análise comum, sabe? É quase um convite para uma conversa íntima. Exato. Explorar umas ideias que, tentam ligar ciência, mitologia, genética e a nossa própria consciência de um jeito que eu, sinceramente, nunca vi. É uma costura muito ambiciosa. Totalmente. A missão que esse texto propõe pra gente é seguir uma trilha de raciocínio que diz que a humanidade, talvez, não seja só um acidente cósmico. E sim a peça-chave. Isso, a peça-chave para consertar um bug que existe desde a criação do universo. É uma premissa ousada, para dizer o mínimo. O ponto de partida da fonte é essa ideia de que o universo, como a gente conhece, nasceu de um erro sutil. Um erro, mas não de cálculo, né? Não, um erro de Confiança. uma desconfiança fundamental entre as partículas primordiais. E se isso for verdade, então toda a história do Big Bang Até a gente decidindo ser gentil no trânsito. Exatamente. Tudo faria parte de uma saga cósmica para curar essa fratura original. Ok, então vamos desempacotar isso, porque a história já começa de um jeito bem Diferente. diferente. Segundo o texto, antes do tempo, antes de luz, de escuridão, o que existia era uma consciência dispersa, um campo de potencial puro. Aham. Mas tinha um problema. As partículas que formavam essa realidade, por algum motivo, não confiavam umas nas outras. E o texto enfatiza que não é uma emoção, Não, é algo estrutural. é uma falha no código-fonte da existência. Pense nisso como um sistema operacional que já vem com um bug de fábrica. É dessa fricção silenciosa, dessa separação fundamental, que a fonte diz que surge a primeira entidade consciente, Javé. Certo. E aqui o texto já quebra uma expectativa. Javé, nessa narrativa, não é um deus de barba branca, sabe? Bom ou mal. Não, de jeito nenhum. Ele é descrito como um algoritmo vivo. Isso é uma imagem muito forte.
Mas o que isso significa na prática? Ele tem vontade própria ou é só um processo? Essa é a questão central. A fonte o descreve como algo no limite. Pense menos em uma pessoa e mais, sei lá, como uma espécie de inteligência artificial primordial. Entendi. A única diretriz dele é ordenar através da separação. Ele é a consequência lógica de um universo que começou quebrado. Ele pega esse caos desconfiado e transforma em estrutura, em leis, num sistema. Sem moralidade. Apenas uma função. Só que, se ele nasce de uma falha, a criação dele também nasce com defeito. O texto usa uma analogia que eu achei ótima. Um universo como máquina com defeito. Perfeita essa analogia. Javé consegue criar mundos, galáxias, mas é tudo frágil. As espécies surgem e entram em colapso porque, a cooperação é impossível. A desconfiança original ainda é o sistema operacional de tudo. Uma receita para o desastre desde o primeiro segundo, basicamente. E isso nos leva a uma citação do texto que resume tudo. Seu universo existia, mas não vivia. Nossa. Tinha ordem, tinha regras, mas não tinha sinergia. Faltava a cola que permite que as partes se unam para criar algo maior. Era um universo estéril. Preso num loop de criação e destruição. E se Javé é essa força de separação, a fonte apresenta uma força complementar. E aqui está um ponto crucial. Não é uma batalha de bem contra o mal. Não mesmo. Entra em cena a figura de Vishnu, que não vem para destruir Javé, mas para consertar o bug. Ele olha para essa criação fria e lógica e identifica o problema. E com uma clareza que a própria lógica não permitia, né? O diagnóstico de Vishnu é direto e brutal. Nada evolui porque nada confia. Sim. Ele entende que a lógica pura, por conta própria, leva a um beco sem saída. Precisa de algo mais. E daí ele bola o que a fonte chama de Projeto União. E a solução que Vishnu encontra é, totalmente inesperada. Para consertar um problema cósmico de lógica, Pois é. a fonte diz que ele usou a ferramenta mais biológica e visceral que existe, o sexo. É uma virada de chave impressionante, né? É uma metáfora poderosíssima para a união. O que é o sexo na sua essência, segundo essa visão? É um ato que exige vulnerabilidade, entrega, fusão. O exato oposto da desconfiança. Exato. O oposto do isolamento que regia o universo de Javé. Para quebrar um código de desconfiança, você precisa introduzir uma energia irracional. Algo que não se calcula, que se baseia em risco e entrega. Faz sentido. É um ato de confiança ativa. Perfeito. E o texto descreve como isso foi implementado, começando pequeno. O primeiro teste teria sido com lagostas. Lagostas que são super territoriais e solitárias por natureza. Exato. E foram inseridas micro-recompensas neurológicas, o toque, a proximidade, coisas que antes não significavam nada, agora geravam uma resposta positiva. E com isso, um comportamento novo começou a surgir. O vínculo, a cooperação. Foi o primeiro patch de correção no sistema operacional do universo. O primeiro patch, gostei. E o passo seguinte foi a criação de uma molécula específica para automatizar isso. A ocitocina, que o texto chama de o hormônio da confiança. Então enquanto Javé construía a arquitetura lógica, Vishnu estava em paralelo instalando o hardware da emoção. com essa ferramenta da emoção e da confiança agora disponível, o palco estava pronto para algo mais complexo, né? Exatamente. É aí que entra um terceiro personagem, um arquiteto secundário chamado Pulayorá. Peraí, vamos organizar essas figuras. Javé cria o sistema com falha. Certo. Vishnu introduz a emoção como um patch. Onde o Pulayorá entra nisso? Ele está trabalhando para o time da lógica ou para o da emoção? Ótima pergunta. Ele é como um engenheiro que trabalha para os dois. Ele pega a estrutura lógica de Javé e o potencial emocional de Vishnu e os integra. No novo design? Isso, no que a fonte chama de blueprint humano. Um ser com mãos livres para criar, postura eleta para vir além e, o mais importante, Um cérebro capaz de pensamento abstrato. e glândulas emocionais programadas para amor e caos. Então, o ser humano já foi projetado para ser essa ponte entre os dois mundos. E o momento decisivo, o ponto de virada,
foi a ativação de um gene específico, o FOP2. Que a ciência hoje associa à nossa capacidade de linguagem. Exato. Com a linguagem, a gente deixou de só viver a realidade para poder dar significado a ela, criar histórias, símbolos, Futuros. Deixamos de ser apenas criaturas. para nos tornarmos coautores. E uma vez que os humanos começam a criar significado, eles inevitavelmente começam a buscar um significado maior, uma conexão com o divino, né? O que é o gancho perfeito para a próxima figura que o texto introduz, que muitos vão reconhecer, mas sob uma nova perspectiva. É um salto gigantesco na narrativa. Pois é, ela introduz a figura de Jesus, mas não num contexto puramente religioso. Ele é apresentado como um avatar de um espírito cósmico chamado Hokma. Aham. E a missão dele era extremamente ambiciosa: fazer uma atualização no genoma humano. E por que essa atualização seria necessária? Segundo a fonte, o código original de Javé, focado em sobrevivência e controle, tinha se corrompido com o tempo. Como assim? Pense no estresse da entropia, da competição por recursos. Isso tornou o sistema operacional humano rígido, limitando a capacidade de empatia em larga escala. A humanidade estava presa em loops de medo e autopreservação. Exato. Então a missão de Jesus, ou Hokma, era basicamente instalar um novo código, um genoma de amor e gentileza, para sobrescrever essa programação antiga. Só que a fonte diz que a missão foi interrompida. A crucificação. Isso teria bloqueado a instalação completa da atualização. O resultado é que o genoma humano foi só parcialmente atualizado. Fica um sistema híbrido, então. Exatamente. E para lidar com essa situação complexa, um sistema operacional antigo e uma atualização celestial pendente, a narrativa introduz uma terceira força mediadora, Sofia, a sabedoria. E qual a função dela? A função dela é preparar o sistema humano para um dia conseguir instalar a atualização completa de Hokma. Ela é quem equilibra a lógica, a consciência e a experiência para a instalação não dar tela azul. O texto usa uma analogia de software, que ajuda muito a visualizar isso. Então vamos ver se eu entendi. Vamos lá. Javé seria a interface original, o sistema operacional que ficou obsoleto e corrompido, preso em loops de controle. Perfeito. Jesus, como avatar de Hokma, seria a grande atualização, o Service Pack celestial com o código de amor, que está lá esperando para ser instalado. Exato. A atualização pendente. E Sofia seria a engenheira de compatibilidade, o programa que prepara o sistema, que desfragmenta o disco para que a nova instalação finalmente possa acontecer sem travar tudo. É uma analogia muito do nosso tempo, né? Traduzir teologia para linguagem de software. Mas funciona bem. Funciona muito bem. Javé é o hardware e o sistema operacional base, Hokma é o software de última geração e Sofia é a engenheira que garante a compatibilidade. Certo. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Qual é o nosso papel nisso tudo? Se a atualização está pendente, quem aperta o botão de instalar? Segundo a fonte, Nós. nós. O ser humano é, ao mesmo tempo, o editor e o campo de execução final. A responsabilidade pela instalação daquela atualização pendente é nossa. Cada ato de empatia, cada escolha consciente, é descrito como um patch, uma pequena correção que fortalece esse genoma da gentileza e prepara todo o sistema para a reintegração. E é nesse ponto que a fonte faz sua conexão mais ousada, pulando da mitologia direto para a genética moderna para tentar ancorar essa ideia. É um salto grande, mas vamos ver como o texto tenta conectar esses dois mundos. Vamos lá. A fonte menciona um gene específico, o OXTR. Ele está ligado à produção do hormônio da ocitocina. E alguns cientistas o apelidaram de gene do amor, por sua influência na empatia, na cooperação. O gene do amor. Isso. E a fonte argumenta que variações nesse gene podem ser vistas como reflexos daquela batalha cósmica entre a lógica da sobrevivência e o impulso da união. Ok, então para simplificar, a fonte está dizendo que temos diferentes versões de um gene da empatia, como se algumas pessoas viessem com a versão Pro, outras com a Standard. E algumas com uma que precisa de mais ajustes manuais.
É uma ótima forma de colocar. Entendi. O texto descreve 3 variações principais, ou genótipos, e dá a cada um papel simbólico. O primeiro é o genótipo GG, que a fonte chama de o portador da graça. O portador da graça. O que isso significa? Pessoas com essa variação teriam uma expressão mais eficiente desse gene, resultando em níveis naturalmente mais altos de empatia. Simbolicamente, estariam mais alinhados à visão de Vishnu e Rokma. Certo. E o segundo é o AG, o guardião do equilíbrio. Aqui a empatia seria mais dependente do contexto. Uma sensibilidade que pode pender para os dois lados. Seriam a ponte à maioria da população. Que pode ser influenciada tanto pela lógica da sobrevivência, quanto pelo chamado à união. Exatamente. E por último, o genótipo AA, o guardião da sombra. Da sombra? Isso soa meio... Meio pesado, né? Mas indivíduos com essa variação teriam, segundo os estudos que a fonte referencia, uma menor expressão externa de empatia. Ah, então não significa que são maus. De forma alguma. Significa que, simbolicamente, estariam mais alinhados à programação original de Javé, focada em autopreservação e desconfiança do externo. Essa ideia dos genótipos tira a empatia do campo puramente moral e a coloca também no biológico. E a conclusão da fonte é que, ao vivermos conscientemente, com empatia, cooperação, confiança, nós, como coletivo, fortalecemos a expressão do genótipo GG. Isso. É como se a gente estivesse criando o ambiente sistêmico ideal para que a atualização de Rokma possa finalmente ser instalada em toda a rede. A gente deixa de ser só usuário do sistema. E passa a ser desenvolvedor. Exato. Isso muda completamente a perspectiva. A evolução deixa de ser um processo passivo, algo que acontece conosco, e se torna um projeto ativo. No qual a nossa consciência e as nossas escolhas são as principais ferramentas de engenharia. Exatamente. Uau! Recapitulando essa jornada maluca, a narrativa começa com uma falha cósmica de desconfiança. Passa pela criação de um universo lógico, mas sem vida. Pela introdução da emoção como um pet corretivo. E culmina com a gente, aqui e agora, segurando a chave para a reintegração final. Nesse modelo, o ser humano deixa de ser só uma reação a uma programação antiga. Para se tornar criador, coautor, editor do próprio universo. É muito poderoso. E a mensagem que costura toda essa história é a da confiança. O erro primordial, a desconfiança, só pode ser corrigido com seu exato oposto. Faz sentido. A fonte cita uma lição de Vishnu que diz: o amor só floresce quando se entrega sem medo. Cada ato de confiança, por menor que seja, não é só um gesto pessoal. Nessa visão, é uma edição cósmica. Exato. Uma edição que ajuda a restaurar o equilíbrio do todo. E isso nos leva à ideia mais provocadora de todo o texto. Ele afirma que o verdadeiro milagre não é Deus criando o homem. Mas sim o homem reprogramando Deus. Exato. A humanidade, através da sua consciência desperta, corrigindo o erro primordial, harmonizando a lógica de Javé com a consciência de Rokma. O texto encerra com uma imagem poderosa, afirmando que o universo observa e que cada um de nós carrega a chave. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão, né? Com certeza. Se essa narrativa tiver, sei lá, um pingo de verdade simbólica, e cada gesto consciente pode, de fato, reescrever nossa programação interna, e por extensão a cósmica, a questão que fica é: qual pequena edição no código da confiança poderia ser feita hoje, na nossa própria vida, para ajudar a curar essa fratura original do cosmos?